Olá, meus queridos e queridas do quarto ano, que saudades de vocês, dos nossos encontros presenciais. Mas eu acredito que já já nós retornaremos às nossas aulas e, por enquanto, ficamos aqui. Eu espero que todos vocês estejam de plena saúde e tomando todos os cuidados. Se saírem, usem máscara, mas se puderem, fiquem em casa. Foram à rua, levem o frasco com álcool em gel, porque se vocês encostarem em algum lugar que uma outra pessoa possa ter encostado antes, faça o alquinho. São pequenos cuidados que vão garantir a sua vida e a vida das pessoas que você ama e que convivem com você. Hoje, trago para vocês, ainda nesse assunto de história em quadrinhos, um assunto bem peculiar. Gibis e mangás. Qual a diferença entre eles, né? Vou falar um pouquinho de cada um. Gibis. Para entender como surgiu esse termo gibi, voltamos até o ano de 1930, período no qual chegaram as histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, onde eram chamadas então comic books, aqui no Brasil, graças ao jornalista Adolfo Eisen. Como toda novidade, esse novo modelo de contar histórias, contando histórias em quadrinhos, causou interesse e estranhamento, despertando em uns a curiosidade e em outros o desinteresse. Eisen montou um complemento infantil impresso para ser distribuído junto com o jornal à noite, no qual as histórias saíam por capítulos, fazendo com que as pessoas ficassem, assim, esperando ansiosas pela próxima edição para poderem comprar e saber o que ia acontecer, para poderem acompanhar. Logo, a novidade virou febre entre as crianças e adolescentes, conquistando um público que era considerado uma mina de ouro para o mercado editorial e que, com certeza, movimentaria milhões de reais. Lembramos que no Brasil, isso já foi falado para vocês, os primeiros passos desse tipo de narrativa das histórias em quadrinhos estavam começando a ser dados, e publicações como a revista O Tico-Tico, de 1905, e depois O Malho, esses foram considerados os primeiros quadrinhos nacionais. Foi percebido, então, um aumento significativo na venda de jornais no dia que o complemento infantil vinha acompanhando a edição. Jornais esses que eram distribuídos por garotos, em grande maioria pobres e negros, que tinham esse trabalho como uma alternativa para complementar a renda familiar. Então, esse termo gibi aparece em dicionários de meados de 1965 como garoto, moleque e outros substantivos parecidos. Essa era a forma de chamar os meninos responsáveis por venderem os jornais na época. Então, olha aí, a primeira forma, o primeiro significado de gibi era garoto, moleque. Moleque não no sentido pejorativo, mas o molequinho, aquele menino que saía distribuindo, que vendia os jornais. Um menino mais pobre, mas um menino. Em 1937, o jornalista Adolfo Eisen, o mesmo que trouxe exemplares das publicações estadunidenses para o Brasil, ele criou a revista em quadrinhos Mirim, agora lançada de forma completa em um único volume para ser lida de uma vez. Então a gente não tinha mais que ficar esperando o dia seguinte para ver o que ia acontecer depois. A história vinha toda num volume, então você lia tudo de uma vez. Isso em 1937. E no ano de 1939, o Roberto Marinho lançou a revista chamada Gibi, que é o nome de um personagem principal da história, para competir com o sucesso do Eisen. A partir daí, esse termo gibi,
que já tinha se popularizado, passou então a dar nome a esse tipo de historinha em quadrinho que era completa, que trazia num volume só a história completa. Assim, gibi é uma expressão brasileira e geralmente associada a publicações nacionais para o público infantil. Geralmente, o termo HQ, histórias em quadrinhos, é associado a publicações internacionais de super-heróis ou nesse mesmo estilo artístico. Mas independente de denominação, gibi e HQ são histórias contadas através dos desenhos separados em pequenos quadros, dinâmicos e ritmados conforme a narrativa, que contém as onomatopeias para dar o sentido de som, que são dinâmicos e que são tão gostosos de ler. Agora, os mangás. O mangá, ele é uma palavra usada para designar história em quadrinho lá no Japão. Ou em Portugal não chama história em quadrinho, chama banda desenhada, né? Mas é uma história em quadrinho. No Japão, o termo mangá, ele designa quaisquer histórias em quadrinhos. Mas aqui no Brasil, se inspirando nessa palavra mangá, nós utilizamos este termo para designar histórias em quadrinhos japonesas. Uma curiosidade, a leitura dos mangás, ela é feita, de acordo com a nossa referência, de trás para frente. Ou seja, o que nós consideramos o fim da história, para eles é o início. Da mesma forma que o que nós consideramos o início da história, para eles é o final. É um estilo diferente de ler. Muitos mangás saíram do papel e foram para a televisão, foram para o cinema. E aí eles deixam de ser chamados mangás e passam a ser chamados animes. Vários mangás deram origem a animes para exibição na televisão, em vídeo, em cinemas. Mas também teve o processo inverso, em que animes tornaram-se uma edição impressa de uma história em quadrinhos, né? Uma história com sequência, em ilustrações, uma HQ. Qual é a origem do mangá? A origem dos mangás está relacionada com Oricon Shohatsu, o Teatro das Sombras, que na época feudal, ou seja, há muito tempo, lá na Idade Média, percorria diversos vilarejos contando lendas por meio de fantoches. Essas lendas acabaram sendo escritas em rolos de papel e ilustradas, dando origem às histórias em sequência e, consequentemente, originando o mangá. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, a produção do mangá ela foi interrompida e só foi retomada novamente no final da Segunda Guerra, em 1945. O Plano Marshall foi seu propulsor, pois parte das verbas desse plano era destinada a livros japoneses. A prática de ler mangá ela aumentou consideravelmente nesse período, pois com a guerra, poucas atrações culturais restaram. Também foi nessa época, que a gente diz que surgiu o Walt Disney japonês, o criador de vários mangás, que se chama Osamu Tezuka, criador dos traços mais marcantes do mangá, olhos grandes e expressivos. Com o passar do tempo, o mangá saiu do papel e foi parar na televisão, transformando-se nos animes, como eu já disse antes, ganhando mais popularidade ainda e aumentando o número de fãs em todo o mundo. As histórias são sempre variadas e com roupagem sempre nova. Há personagens expressivos e heróicos, como, por exemplo, na história do Dragon Ball, em que o personagem principal é o Goku, e em Yu-Gi-Oh!, em que o personagem principal é o Yugi. E claro, não posso deixar de falar, Naruto, que merece até um encontro especial para a gente só falar dele. Foi isso. Eu hoje trouxe para vocês somente mesmo
essa diferença mesmo, né, que existe entre os gibis e os mangás. Uma curiosidade que eu trago para vocês. O Maurício de Souza, é claro, vocês já sabem, é o autor da Turma da Mônica. Mas há pouco tempo, nem tão pouco assim, ele criou a Turma da Mônica Jovem, em que os personagens Cebolinha, Mônica, Magali, Cascão cresceram, ficaram adolescentes. E essa história, ela foi escrita no estilo mangá, mas com uma diferença. A história, ela começa no início, no que nós consideramos início mesmo da história. Ela não começa pelo final. E na última página, aparece a carinha da Mônica, com aquele olhão grandão, dizendo assim, "Que?" Aí vem a resposta, "Calma, Mônica, ninguém vai ler do lado errado." Embora o mangá japonês seja lido no sentido oriental, resolvemos deixar a história com o sentido de leitura normal que a gente lê aqui no Ocidente. Afinal, apesar do estilo mangá, ainda é estilo Turma da Mônica e ninguém quer ver a baixinha nervosa, não é? Ou melhor, a Mônica nervosa. E uma outra curiosidade para vocês. Recentemente, saiu uma série de revistas que une duas coisas que vocês gostam muito: jogos de videogame e histórias em quadrinhos. Sim, Fortnite, o videogame, e o Batman das histórias em quadrinhos, universo DC. O Donald Mustard, que foi o criador do jogo, Fortnite, ele idealizou 6 histórias em quadrinhos, 6 revistinhas com histórias em quadrinhos que unem o jogo Fortnite, os cenários do Fortnite, com o personagem Batman e toda a trama que envolve as suas histórias, ou seja, o universo DC. Bom, meus amores, por hoje é só. A atividade referente a esse vídeo vai estar aqui embaixo. No mais, continuem se cuidando, continuem tomando todos os cuidados, porque eu quero vocês com saúde para já nós estarmos juntos novamente. Um grande beijo para cada um de vocês e até a próxima. Tchau!